Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sou Martim Queiroz, tenho 12 anos e moro em São Bernardo. E hoje eu vou apresentar sobre planejamento urbano. Vamos lá? Bom, primeiramente, seja todo mundo muito bem-vindo. O planejamento urbano é a organização dos espaços da cidade para criar ambientes mais funcionais, ou seja, que funcionam melhor, com diversos objetivos. Políticos, econômicos, ambientais, militares, etc. Ele é importante porque ele pode resolver vários problemas causados pela desorganização, principalmente das grandes cidades, como, por exemplo, o trânsito intenso, ou também a mistura de áreas industriais com residenciais, que pode causar transtornos ao bem-estar dos moradores. Então, o planejamento urbano promove o bem-estar, a sustentabilidade e a organização econômica da cidade. O que é? Explicando mais detalhadamente. O planejamento urbano é o planejamento das cidades para organizar seus espaços, cada um dos seus espaços, criando assim ambientes mais funcionais. Ele também é o estudo desse planejamento, sendo uma das áreas do urbanismo. Por que é feito o planejamento urbano? Bom, é principalmente por causa dos problemas urbanos, que na imagem de cima temos alguns. Aqui temos acúmulo de lixo, temos a produção de gases poluentes, as inundações, ou também outros, como o trânsito. E organizando os espaços da cidade, se garante melhor que esses problemas sejam evitados, garantindo assim que a cidade funcione de um jeito melhor. Além disso, outra grande causa é a da sustentabilidade e da menor desigualdade espacial, uma vez que o planejamento urbano é para toda a cidade, para toda a população, hipoteticamente, e garante benefícios e direitos que geralmente só as populações mais ricas teriam. Também existem outros fins, como econômicos, políticos, ambientais, etc. Antes de compreender como ele é feito, quais são as ferramentas, é interessante ver a história, porque desde a antiguidade, várias civilizações já praticavam planejamento urbano. No Vale do Rio Indo, atual Índia e Paquistão, temos a cidade de Harappa e Mohenjo-Daro. Na América, no atual México, na verdade, no que seria a atual cidade do México, tínhamos a cidade de Tenochtitlan, capital do antigo Império Azteca, antes da colonização espanhola na região, e que foi construída em cima de um lago. Também na América, temos a cidade de Cusco, capital do Império Inca, no atual Peru, que foi remodelada para ter o formato de um puma, por um de seus imperadores. Na Grécia, já se faziam vários estudos sobre como melhor utilizar o espaço das cidades gregas, das polis, né? E em Roma, tivemos a difusão de vários estilos do planejamento urbano, como o radial, marcado por círculos, arcos e por linhas partindo do centro, e que deu origem a outros estilos, como a malha quadrangular, a organização da cidade em quadrados e retângulos. Desde a antiguidade, temos um conceito que é o da cidade ideal. Como seria a cidade ideal? Esse pensamento ganhou bastante força durante o Renascimento e continua existindo durante a Revolução Industrial, que foi quando o planejamento urbano ganhou verdadeira importância, já que foi nesse período que surgiram as indústrias e houve uma grande transformação no espaço urbano, inclusive com o crescimento das cidades. O pensamento da cidade ideal continua, mas outros conceitos surgem, como o da cidade-jardim, que engloba a mistura de áreas residenciais com áreas verdes. Entre os grandes projetos da época, temos o remodelamento de Paris, o Plano Cerdà, em Barcelona, e a cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, e Canberra, capital da Austrália. Modernidade. Bom, a modernidade do planejamento urbano começa, na verdade, em 1933, com a publicação da Carta de Atenas, um documento com as recomendações de fundamentos e bases para esse planejamento urbano, que foi escrito por um famoso arquiteto suíço, Le Corbusier. Nesse período, o planejamento urbano sofreu forte influência do movimento artístico do modernismo. E, como grandes exemplos de planejamento urbano da época, temos Chandigarh, na Índia, planejada pelo próprio Le Corbusier,
E a capital do nosso Brasil, Brasília, que temos o plano diretor aqui na imagem ao lado. Atualmente, a atualidade do planejamento urbano começa mais ou menos em 1980, só que não há uma data certa. Nesse período, ganha destaque o debate sobre como seriam as cidades para as pessoas, como seriam as cidades desenhadas, pensadas para as pessoas. E também ganha importância o remodelamento de cidades, já que antes o foco do planejamento urbano era só criar novas cidades. O plano diretor surge como uma das ferramentas do planejamento urbano, um documento que tem as bases e regras para a urbanização de uma determinada região. Falaremos mais sobre ele. E a verticalização e a sustentabilidade virão temas importantes. Também temos a ODS 11, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que prevê o desenvolvimento das cidades e comunidades de maneira mais sustentável. Agora sim, ferramentas. Como é feito o planejamento urbano? A principal ferramenta é o zoneamento, que garante a divisão apropriada para cada tipo de atividade, ou seja, trabalho, habitação, lazer, preservação ambiental, produção rural, etc. Garante a divisão apropriada para cada tipo de atividade desenvolvida na cidade. A principal ferramenta para exercer esse zoneamento é o plano diretor, um documento com as bases e regras para a urbanização de uma determinada região. No Brasil, ele é obrigatório em cidades com mais de 20 mil habitantes. Uma curiosidade aqui. Vias de transporte. Essa é uma ferramenta importantíssima porque garante o controle apropriado do fluxo de pessoas, através de vários meios de transporte, como trens, metrô, ônibus, sempre, hoje em dia, buscando a circulação sustentável, como gerar menos impactos no meio ambiente. Também temos a maior funcionalidade dos espaços de circulação, como ruas, avenidas e rotatórias. Valorização dos elementos naturais. Isso daí também é importantíssimo, porque antes de planejar uma área, é preciso estudar, observar todo o meio físico e natural que existe antes disso, como a hidrografia, o relevo, a vegetação e o clima. Então, nisso, temos a preservação de várzeas e terrenos alagáveis, evitando assim as inundações, a acessibilidade da área em relação ao relevo, ou seja, se está em áreas de difícil acesso por serem muito altas, muito baixas ou íngremes, e suscetíveis a deslizamentos que têm que ser prevenidos. O arejamento e a insolação, ou seja, acesso ao sol das edificações, que geralmente só são garantidos às populações mais ricas. A localização favorável aos objetivos, ou seja, se é uma cidade planejada para ser um grande centro comercial. Tem que estar próxima de rios navegáveis, do mar ou de grandes rotas comerciais e estradas. E a preservação das áreas verdes, como em parques urbanos. Serviços públicos, ou seja, escolas, postos de saúde, policiamento, saneamento básico, eles têm que ser próximos das zonas habitacionais e ter suficiência perante a população. Ou seja, tem que estar perto de todo mundo e tem que ser suficiente, dá para todo mundo. Outras ferramentas, temos espaçamento entre as construções, só abrindo um parênteses. Temos aqui a cidade de Boa Vista, a imagem aérea da cidade de Boa Vista, capital de Roraima, aqui no Brasil. No plano diretor dessa cidade, tem a regra de que a altura da edificação pode ter até a metade da distância entre as edificações, garantindo assim o acesso aos ventos e aos raios solares. Ou seja, dando uma melhor qualidade de vida para as pessoas que moram nessas casas. Também temos a organização e esquematização das vias, como em desenhos, como podemos observar em Boa Vista e em Paris, e em outros meios, como bulevares, praças e parques, que foi bastante observado no remodelamento de Paris, que está aqui. Temos um manejo adequado do ambiente. Um exemplo é a cidade de Tenochtitlan, que já foi citada, que foi construída em cima de um lago para ser a capital do Império Azteca, ou seja, o manejo do ambiente foi adequado para atingir os objetivos, e a verticalização, ou seja, a maior concentração de pessoas em um menor espaço, através de prédios, ou seja, a cidade cresce para cima. Questionamentos. Apesar de ser uma ferramenta muito útil e benéfica para a população, o planejamento urbano algumas vezes tem problemas, muitos problemas.
Principalmente porque, muitas vezes, as cidades planejadas são pensadas e desenhadas pensando no carro. Isso é questionado por estudiosos que acreditam que as cidades devem ser pensadas para as pessoas, desenhadas para as pessoas conviverem e circularem, como o dinamarquês Angel. Eles acreditam na divisão da cidade em bairros, garantindo, assim, a melhor circulação, incentivando a circulação das pessoas entre os espaços das cidades, já que os bairros são pequenos centros habitacionais onde existem serviços públicos e comércios, entre outros. Na humanização das vias, tornando mais fácil de caminhar e andar de bicicleta, por exemplo, e na proximidade das zonas, fazendo assim com que as pessoas precisem caminhar menos. Além disso, a verticalização excessiva também é questionada, porque muitas pessoas em pouco espaço pode gerar prejuízos à saúde mental das pessoas e também aumentar excessivamente o fluxo de pessoas em horários como, por exemplo, que as pessoas vão para o trabalho. Bom, agora que já vimos como é feito o planejamento urbano, vamos ver alguns exemplos de cidades planejadas no mundo. No período das cidades que foram planejadas na Idade Antiga e Média, ou seja, para o planejamento urbano até 1760, quando foi mais ou menos a Revolução Industrial, temos a cidade de Harappa, em Mohenjo-Daro, no Vale do Rio Indo, já citamos aqui, inclusive a imagem está repetida, e Amsterdã, na Holanda, atual capital da Holanda, que foi planejada durante a Idade Média. No pós-Revolução Industrial, ou seja, a partir da Revolução Industrial até 1933, a publicação da Carta de Atenas, temos as cidades de Paris e Barcelona. Na modernidade, ou seja, a partir da publicação da Carta de Atenas até mais ou menos o começo dos anos 80, não existe uma data certa, temos Islamabad, aqui na imagem, e Tapiola, na Finlândia, uma cidade que foi planejada pensando bastante nas pessoas, né? E também na convivência entre as nações, no diálogo entre as nações, por ter sido uma cidade construída logo após o término da Segunda Guerra Mundial. E, na atualidade, depois de 1980, temos a cidade de Dubai e Singapura. Cidades planejadas no Brasil. Desde antes da chegada dos portugueses, tribos indígenas aqui no Brasil já pensavam em como melhor organizar o espaço das suas tribos, planejando e criando o que alguns historiadores dizem ser verdadeiras cidades, como é o caso de Cuicugu, no atual Mato Grosso. No pré-revolução industrial, aliás, entre a chegada dos portugueses e a chegada das primeiras indústrias no Brasil, por volta de 1850, temos a cidade de Salvador, capital da Bahia, que temos aqui embaixo, e no pós-revolução industrial, desde a chegada das indústrias no Brasil até a publicação da Carta de Atenas, temos BH, Belo Horizonte, capital do estado de Minas. Na modernidade, ou seja, a partir da publicação da Carta de Atenas em 1933 até o começo dos anos 80, temos o ápice, digamos, do planejamento urbano no Brasil, porque é nessa época que foi planejada e construída a cidade de Brasília, capital do nosso país, um dos principais exemplos de planejamento urbano no mundo, planejada pelo urbanista Lúcio Costa e cujos edifícios foram planejados por Oscar Niemeyer. E, na atualidade, ou seja, após 1980, temos Curitiba e São Paulo. Só que é preciso prestar atenção em uma coisa. Os critérios para definir se uma cidade é ou não planejada são, muitas vezes, um pouco vagos, já que algumas cidades não foram planejadas de uma vez, mas sim ao longo do tempo. Ou sofreram várias tentativas de planejamento e sofreram vários planos diretores que podem, inclusive, não ter dado certo, como é o caso dessas duas últimas. O planejamento urbano é muito importante para organizar a cidade e diminuir os problemas urbanos. Só que é preciso uni-lo às causas sociais para tornar as cidades realmente melhores, porque o planejamento urbano tem que ser para toda a população da cidade. E, como eu já citei aqui, ele garante benefícios e até direitos que, geralmente, só as pessoas mais endinheiradas, as populações mais ricas, têm acesso. Muito obrigado. Foi muito bom receber vocês aqui.